Daniel, quero corrigir o meu solo, então quero fazer a aplicação de calcário. Vamos direto ao ponto, então, para a gente não perder tempo. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer, anota, ponto número 1. Primeira coisa que eu tenho que fazer se eu quiser utilizar o calcário é saber se eu preciso fazer ou não a calagem. Aspecto número 1. Daniel, como que eu sei se eu preciso ou não fazer a minha calagem? Você vai precisar de uma análise química do solo de 0 a 20 centímetros. A primeira coisa é ter lá uma análise de 0 a 20 centímetros para saber se tem calagem. Porra, Daniel, mas e de 20 a 40 centímetros não precisa? É importante que você faça de 20 a 40 centímetros, mas você vai precisar dessa análise para poder saber se você precisa ou não de gessagem, tá? Mas para calagem de 0 a 20 centímetros serve. E eu vou precisar também saber a saturação por bases que a minha cultura necessita, a cultura que eu estou trabalhando. Então vamos lá. O que eu preciso? Análise química de 0 a 20 centímetros e preciso também da necessidade de saturação por base da minha cultura. Vamos por partes. Quando você pegar a sua análise química, nós vamos verificar alguns aspectos. Qual que é o primeiro aspecto que eu vou verificar? Possivelmente você pensou assim, pH, também, mas o primeiro ponto que eu já vou olhar vai ser a saturação por base, é automático. Quando você trabalha com manejo de fertilidade dos solos, é comum que você já entre de cara e já comece a olhar quanto que está a sua saturação por base, porque a gente mira ela. A saturação por base, como eu expliquei na aula passada, ela vai dizer a quantidade de bases que eu tenho ali na minha CTC. Normalmente, a média das culturas tropicais é 60%. Esse seria o ideal. Como assim, Daniel? Bom, o ideal é que o meu solo tivesse pelo menos 60% de saturação por base. Todas as culturas precisam disso? Não, tem culturas que precisam muito mais e tem culturas que precisam menos, como por exemplo mandioca, alguns capins como braquiária, vai precisar de menos saturação por bases, certo? Então a primeira coisa é verificar como que está o meu solo. Eu preciso saber quanto que está de saturação por bases, eu preciso saber como que está meu pH, porque ele seja ser proporcional. Como assim proporcional? É o seguinte, se eu tenho uma saturação por bases alta, em 90%, 99% das vezes, o meu pH ele também vai estar um pouco mais alto. Se a saturação por base está baixa, o meu pH também tende a estar mais baixo e automaticamente o meu solo um pouco mais ácido. É proporcional. Então eu verifico primeiro a saturação por base, verifico o pH e depois vou verificar outros fatores como cálcio, magnésio e a própria relação cálcio-magnésio. Por quê? Como eu expliquei na aula anterior, uma das funções do calcário, a função principal do calcário é realmente retirar ali o hidrogênio, o excesso de hidrogênio da solução. Porém, um ponto secundário é que o cálcio presente no calcário ele vai preencher ali a CTC. Então ele vai disponibilizar cálcio. E eu verifico também o magnésio. Por quê? O magnésio é um macronutriente essencial, secundário e essencial. E se eu tenho a possibilidade de disponibilizar o magnésio dentro da calagem, por que não fazer isso? Então, como que eu faço? Eu vou verificar quanto que já está o nível de magnésio. E agora eu vou verificar, dentro do boletim da cultura, qual que é a saturação por base ideal da minha cultura. Eu falo boletim da cultura, mas se você digitar no Google aí, saturação por bases ideal para laranja, saturação por base ideal para coco, saturação por base ideal para hortaliça, para alface, vai aparecer, tá? Vai aparecer algum artigo falando. Não tem muito mistério. Então eu preciso verificar qual que é a saturação por bases que a minha cultura precisa. Cada cultura vai ter uma exigência de saturação por bases diferente. Então, olha que interessante. Eu vou verificar quanto que a minha cultura precisa, eu vou verificar quanto que está no solo. Se o meu solo estiver abaixo, então eu vou fazer um processo de correção para que eu eleve minha saturação por base. Daniel, se eu elevar a saturação por base, o pH também vai elevar? O pH também vai elevar. Então eu vou retirar a acidez do solo, ou a maior parte dela. Então beleza, então eu vou chegar lá e vou verificar. Daniel, como que funciona essa questão de exigência de saturação por base? Tecnicamente falando, quanto mais produtiva for a cultura, deixa eu ver como eu explico isso melhor para vocês. Quanto mais a cultura exige do solo para poder produzir, maior tende a ser essa saturação por base. Então você pega, por exemplo, uma cultura como a mandioca, ela exige uma saturação por base baixa, porque o próprio processo produtivo dela é de baixa exigência. Se você pega as pastagens, por exemplo, você vai ter pastagens mais tecnificadas e menos tecnificadas. As pastagens menos tecnificadas, como as braquiárias, por exemplo, elas vão exigir menos saturação por base, 50%, 55%.
E aí você vai ter pastagens lá que, por exemplo, na manutenção é uma e na formação é outra, saturação por base. Então o que acontece? Cada cultura, então, tem uma exigência de saturação por base diferente. E existem culturas que, dependendo da produtividade esperada, ela vai ter uma necessidade diferente. Por exemplo, café, vou pegar assim, porque se eu pegar assim, o café conilon e o café arábica são diferentes, tá? Porque as produtividades deles são diferentes. O conilon tende a produzir bem mais do que o arábico. Mas vamos pegar o exemplo do conilon. Se eu quisesse produzir, sei lá, 60 sacos por hectare, no máximo 70, com a saturação por base de 60%, eu conseguiria chegar, né? Não depende só disso, né? Depende também de vários outros fatores. Mas eu poderia conseguir chegar a essa produção. Agora, se eu quisesse mirar uma produção acima de 100 sacos por hectare, eu precisaria de uma saturação por base acima de 70%. Então perceba que, dependendo da produtividade esperada, a saturação por base também muda. Bom, então, com esse resumo, você já começa a entender que cada cultura vai ter uma necessidade de saturação por base diferente. Então, o segredo está, eu preciso verificar quanto de saturação por bases que a minha cultura está, preciso pegar a análise química e verificar quanto que está no solo. Por exemplo, vamos supor que você está trabalhando com uma cultura que tem uma necessidade de 60% de saturação por base. Você pegou a sua análise química e ela está com 40%. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu solo e elevar ele para 60%. Ah, Daniel, vai conseguir exato? Não. Isso não tem exatidão nisso daqui, mas a gente vai conseguir um valor bem próximo se a gente fizer da forma correta.